Adolf Eichmann, com a patente de SS Obersturmbannführer, era uma figura-chave no escritório central de segurança do Reich, particularmente como chefe da seção 4B4, responsável pela logística e transporte. Ele foi nomeado diretamente por Reinhard Heydrich, que lhe disse: "Você cuidará de todos os detalhes técnicos, e não quero saber como você fará isso, apenas que seja feito com eficiência." Eichmann participou da Conferência de Wannsee em 20 de janeiro de 1942 como braço direito de Heydrich, onde foram discutidos os mecanismos para a implementação da solução final. Em 4 de junho de 1950, Eichmann escapou da Europa usando documentos falsos sob o nome de Ricardo Clement, desembarcando na Argentina, onde viveu nas sombras por uma década, mas seu passado o alcançaria. Em 11 de maio de 1960, agentes do Mossad o capturaram quando ele saía de sua casa em Buenos Aires. Ele foi levado para Israel, onde enfrentou um julgamento histórico por crimes contra a humanidade. Na forca, em 1º de junho de 1962, ele proferiu suas últimas palavras: "Viva a Alemanha, viva a Áustria, viva a Argentina. Estas são as 3 nações com as quais mais me identifiquei, e não as esquecerei. Não devo mais nada às outras." Escritório de extermínio, Budapeste, 1944. Quando o exército alemão chegou à Hungria em março de 1944, Adolf Eichmann foi enviado diretamente para lá. Ele chegou rapidamente. Desceu do trem com sua equipe como se estivessem vindo para montar um escritório, mas o que traziam eram planos de extermínio. Carregavam mesas, máquinas de escrever, pastas, mapas, folhas de papel com nomes. Montaram todo o circo em uma casa grande nas colinas acima de Budapeste. Essa era a nova base. Era lá que eles iriam operar. O governo húngaro permaneceu em silêncio. Não houve protestos, a polícia local já estava a postos, bastava alguém para pressionar. E Eichmann era especialista nisso. Começou a convocar reuniões desde o primeiro dia. Autoridades, funcionários públicos e agentes da gendarmeria compareceram. Explicou-lhes o sistema. Já o havia aplicado em outros países, então explicou tudo diretamente. Primeiro registrar-se, depois marcar, depois mudar de cidade e finalmente embarcar. Disse tudo diretamente, sem rodeios. Os primeiros trens não demoraram a chegar. Em poucas semanas ele havia estabelecido uma rede. Cada região era obrigada a transportar um determinado número de pessoas por dia. Não importava se eram idosos, crianças, gestantes ou doentes. As contagens eram feitas a lápis no balcão. Se o número não batesse, ele ligava para o comandante local. E se houvesse alguma dúvida, enviava um dos seus para supervisionar o embarque. Eichmann não agiu sozinho. Ele trouxe Dieter Wisliceny, Theodor Dannecker e outros em quem confiava. Alguns se mudaram para o interior, outros administraram as listas da capital. Os rabinos foram instruídos a reunir suas comunidades em locais designados. Não lhes foi dito que era o começo do fim. Aqueles que tentaram se esconder foram caçados pelos húngaros e os capturados foram levados para pontos de trânsito, onde ficaram por dias a fio sem comida ou abrigo. No final de abril, já havia vagões reservados. Os trens partiam diariamente. Cada um transportava entre 70 e 100 pessoas amontoadas como gado. Não havia janelas nem banheiros, apenas um balde no meio. Cada viagem durava dias. Alguns morriam no caminho. Os que chegavam ao seu limite. O destino mais comum era Auschwitz-Birkenau, embora também fossem enviados para outros campos. A rota húngara tornou-se um dos principais canais de transporte. Eichmann não se escondia. Ele estava em todas as folhas de pagamento. Os relatórios traziam sua assinatura. Os telegramas vinham do seu escritório. Em Budapeste, ele era o responsável. E os húngaros sabiam disso. Funcionários do governo, funcionários ferroviários, todos recebiam instruções dele. Até os trens circulavam em horários especiais. Havia comboios militares, mas a prioridade era dada aos comboios de evacuação. Era assim que os chamavam. O ritmo era tão brutal que alguns dentro do próprio aparato começaram a levantar suspeitas. Mas ele não se importava. Sempre que um oficial sugeria mudar o sistema ou reduzir o fluxo, ele era interrompido. Eichmann dizia que estavam em guerra, que não havia tempo, que qualquer coisa que não fosse feita naquele mês seria impossível.
Ele temia que os russos chegassem antes que ele concluísse sua tarefa. Os campos de concentração, enquanto isso, começavam a ruir. Mensagens eram enviadas de Auschwitz, exigiam uma parada. Não podiam levar mais pessoas, não tinham onde colocá-las, mas continuavam dando ordens de Budapeste. Até Himmler teve que intervir. Pediu a Eichmann que diminuísse a velocidade. A resposta foi ambígua. Ele fingiu obedecer. Mas os trens continuavam partindo. Enquanto isso, alguns diplomatas tentavam negociar com o governo húngaro. Havia pressão internacional, de Estocolmo, do Vaticano, de Washington. Falava-se em suspender as deportações, mas enquanto Horthy hesitava, Eichmann já havia mandado dezenas de milhares embora. E à medida que os trens passavam, Eichmann aprimorava os detalhes. Mandou construir cercas ao redor de alguns campos. Ajustou os formulários para corresponder aos arquivos do Reich. Chegou a encomendar novos uniformes para sua equipe. Queria que tudo estivesse limpo, organizado, alemão. Conferia os números todos os dias. Tinha um quadro negro onde anotava a contagem semanal. Gostava de acompanhar a progressão. Estações de trem em grandes cidades como Debrecen, Miskolc, Szolnok e Szeged tornaram-se terminais de embarque. Pessoas choravam, gritavam, guardas apontavam rifles. Testemunhas falavam de crianças sendo separadas, de mães desmaiando. Mas nada disso chegou ao escritório de Eichmann. Ou, se chegou, ele ignorou. Seus documentos eram só números. Ele também garantiu que não houvesse vazamentos. Húngaros que se manifestavam demais eram silenciados. Aqueles que ajudavam na fuga eram presos. Funcionários dos Correios eram proibidos de enviar mensagens para o exterior. E os trens partiam à noite para que ninguém pudesse contá-los. A ordem era que tudo parecesse normal, embora nada estivesse. Todas as noites, Eichmann recebia relatórios. Ele revisava cada linha. Se uma província entregasse menos pessoas do que o esperado, ele exigia explicações por escrito. Se houvesse problemas com o material circulante, ele ligava para o chefe da ferrovia. Ele até interferia nos horários. Exigiu que um trem partisse meia hora mais cedo ou seguisse por uma linha diferente. Ele tinha controle total. Em meio a esse inferno administrativo, houve um momento-chave. A primeira visita de inspeção ao campo de Auschwitz por um emissário húngaro. Esse funcionário, ao retornar, preparou um relatório descrevendo o que havia visto. Ele o entregou a um funcionário próximo a Horthy, e esse relatório foi o que fez as coisas se moverem em outra direção. Quando Horthy leu o texto, hesitou pela primeira vez. Já havia recebido cartas de líderes religiosos, políticos estrangeiros e até da rainha dos Países Baixos. Mas ler o que estava acontecendo naquele campo, com nomes e datas, foi algo completamente diferente. Foi então que ele começou a pensar em parar com tudo. Eichmann, entretanto, continuou. Tinha novas listas todos os dias, tinha trens carregando, tinha prisioneiros enfileirados esperando sua vez. Chegou a ordenar um comboio especial para remover aqueles que permaneciam à margem, os sem documentos, os que haviam escapado antes, os que estavam doentes. Não queria deixar pontas soltas. E não ia diminuir o ritmo. Mesmo que o governo húngaro pedisse, mesmo que os diplomatas exigissem, ele continuou. Porque esse era o seu trabalho. Porque havia jurado fazê-lo. Porque sabia que o tempo estava se esgotando e porque para ele cada dia sem uma remessa era uma oportunidade perdida. Foi assim que abril de 1944 terminou, com mais de 200 mil deportados, com os trens no limite, com os campos saturados, com as estações operando em cadeia e com Eichmann em seu escritório, revisando papéis, riscando nomes, assinando telegramas, ajustando números. O que veio a seguir foi ainda pior. Marchas sem retorno. Quando as linhas ferroviárias começaram a falhar devido às bombas, Eichmann ficou sem meios para continuar enviando pessoas como vinha fazendo. Os comboios não passavam mais por várias áreas, os vagões não chegavam a tempo e as estações estavam em pedaços. Mas em vez de diminuir o ritmo, ele se adaptou. Mudou o método. Inventou outro sistema. O que ele fez foi reunir milhares em acampamentos temporários a oeste de Budapeste e de lá começou a marchar colunas inteiras a pé. Moveu tudo em direção à Áustria. Calculou distâncias, rotas, tempos. Não eram caminhadas curtas, eram jornadas de centenas de quilômetros.
E aqueles nessas filas não tinham comida, nem casacos, nem bons sapatos. Partiam em grupos de 200 ou 300 pessoas. Alguns viajavam em caminhões até certo ponto, mas depois continuavam em ritmo constante, sem parar. Sob o gelo, através de poças, com o vento no rosto, filas intermináveis podiam ser vistas avançando por estradas rurais. Àquela altura, ele não estava cercado pela mesma equipe. Alguns haviam sido transferidos, outros haviam caído. Mas ele permanecia no comando. Mudara de escritório e operava em prédios ocupados, usando rádios portáteis e alguns novos assistentes. Dava ordens em um tom que ninguém questionava, nem mesmo os soldados húngaros que o ajudavam. Eles eram responsáveis por empurrar aqueles que não conseguiam andar o suficiente. E quando alguém caía, não era socorrido. Ao mesmo tempo, começaram a usar prédios abandonados como depósitos. Usavam quartéis, hangares e estações desativadas. Lá, amontoavam aqueles que deveriam partir no dia seguinte. Dormiam no chão, sem cobertores, comiam tudo o que lhes jogavam pela porta. Se alguém tentasse sair, era espancado de volta para dentro. Muitos adoeciam ali mesmo, mas ainda assim eram mandados de volta para a estrada. Alguns oficiais alemães vindos da Áustria lhe disseram que a situação estava ficando incontrolável, que não dava para sustentar, que a imagem dessas marchas estava criando problemas. Mas Eichmann não deu ouvidos. Exigiu apenas mais homens, mais armas, estradas mais seguras. Colocou os ferroviários em espera. Não precisava mais dos serviços deles. Os relatórios não paravam de sair da sua mesa. Não eram mais planilhas organizadas com tinta impecável. Agora eram papéis sujos, escritos às pressas, com dados manuscritos. Indicavam quantos saíam a cada dia, quantos chegavam, quantos se perdiam. E mesmo que os números nunca batessem, ele os aceitava. Passava-os para Berlim como se não fossem nada. Lá, não lhe pediam mais tantas explicações. Deixavam-no fazer. Em setembro, ele recebeu uma nova mensagem, de cima, de um nível mais alto do que todos os outros. Himmler enviou a mensagem de que as prioridades haviam mudado, que agora era a hora de proteger os judeus, que eles deveriam ser deixados vivos, que eram necessários como reféns, como moeda. Eichmann não entendeu, mas obedeceu. Continuou a extrair pessoas, só que agora o rótulo havia mudado. Não eram mais transferências, agora eram evacuações preventivas. Na prática, nada mudou. Ele continuou a formar colunas, continuou a extrair pessoas aos milhares, continuou a organizar as rotas. A única novidade era que alguns relatórios agora tinham a palavra segurança no título, mas os passos, as botas, os ferimentos, os mortos na neve permaneceram os mesmos. Enquanto isso acontecia, ele se instalou em uma mansão distante do centro. Lá, dormia, trabalhava e recebia os comandantes húngaros que ainda lhe respondiam. Às vezes usava roupas civis para despistá-los, mas em todas as reuniões deixava claro que ainda tinha uma linha direta com Berlim. Ele exibiu telegramas, usou nomes de código e fez parecer que sua autoridade permanecia intacta. Em outubro, os aliados cruzaram a fronteira. Budapeste mergulhou no caos. As ruas estavam cheias de tanques, barricadas e pessoas correndo. O governo húngaro entrou em colapso. As cruzes flechadas tomaram o poder. E Eichmann acelerou novamente. Ele aproveitou a desordem. Retomou os embarques de trem, usou trechos que estavam livres por horas. Embarcou pessoas em 10 minutos, e o trem partiu sem aviso. Àquela altura, ele estava trabalhando com um pequeno grupo. Muitos haviam desaparecido, outros haviam sido presos, mas ninguém o tocou. Ele se movia com documentos assinados, usava carros com placas do Reich, atravessava postos de controle sem mostrar credenciais. Entrava em estações, gritava ordens e usava megafones. Nos últimos dias do ano, ele voltou a encontrar pessoalmente um dos líderes mais graduados da SS. Encontraram-se no sul da Alemanha. Conversaram numa sala vazia. Disseram-lhe que o plano tinha acabado, que não havia mais recursos, que o Reich estava a cair. Isso bastou para ele entender que era hora de desaparecer. Regressou a Budapeste, juntou algumas coisas e queimou tudo com nome ou data. Trocou de carro, deitou fora os documentos, quebrou o rádio, despediu-se dos poucos que restaram e foi embora. A última coisa que se ouviu dele naquele ano foi um relatório não assinado afirmando que a operação tinha terminado. Esse documento foi deixado num arquivo de Viena. Enquanto isso, milhares continuaram a caminhar rumo a lugar nenhum.
Novo vizinho de San Fernando. Assim que desembarcou, atravessou o porto entre funcionários gritando em italiano, viajantes arrastando malas e vendedores ambulantes vendendo de tudo. Ele carregava um saco, uma mala surrada, uma bagagem de mão e um passaporte emitido pela Cruz Vermelha com o nome Ricardo Clement. Sua data de nascimento foi falsificada, assim como sua nacionalidade. Quando passou pelo controle de imigração em Buenos Aires, ninguém o impediu. Ele disse que estava vindo para trabalhar, mostrou seus documentos e carimbaram sua entrada. Foi assim que ele pôs os pés na Argentina. Do porto, caminhou até o terminal e pegou um trem. Desceu em Olivos e procurou uma pensão onde pudesse alugar um quarto. Pediu uma cama, um armário e uma chave. Pagou adiantado e anotou o nome falso no caderno do proprietário. Naquela mesma noite, verificou os endereços que havia anotado antes de deixar a Europa. Tinha 3 contatos. 2 estavam inativos. No dia seguinte, foi procurar o terceiro. Era um velho mecânico que falava alemão e tinha uma oficina na região de San Fernando. Lá, o enviaram a outro conhecido que precisava de pessoas para carregar peças. No terceiro dia, ele tinha um emprego. Puseram-no para trabalhar movendo bobinas, apertando parafusos e cortando fios. Deram-lhe um macacão e mostraram-lhe onde estavam as ferramentas. Ele chegava às 7, saía às 4 e comia em uma mesa de madeira com outros 3 funcionários. Ninguém fazia muitas perguntas. Com seu primeiro salário, ele comprou um fogão, um colchão melhor e um rádio de segunda mão. Em um mês, mudou-se para um quarto maior. Começou a usar o sobrenome Clement com todos. Sempre carregava consigo um caderno onde anotava despesas, lugares e datas. Nunca saía à noite. Não interferia com os vizinhos. Ele ia do trabalho para casa. No trem, sentava-se sozinho. Se alguém falasse, ele assentia sem iniciar conversa. Em meados de 1951, falou com um contato que trabalhava na embaixada de um país europeu. Explicou que queria trazer a esposa e os filhos. O outro homem lhe ofereceu um intermediário. Disseram que ele precisava de documentos alternativos que poderiam ser obtidos por canais paralelos e que custariam dinheiro. Ele juntou dinheiro durante meses, vendeu coisas, cortou custos e fez hora extra. Finalmente entregou o envelope a um escritório no centro da cidade com fotos, nomes e instruções digitadas. Ao mesmo tempo, ele pediu ajuda a um grupo de ex-soldados alemães que viviam em Buenos Aires. Alguns estavam conectados a redes dedicadas a isso: mudança de família, troca de identidade, obtenção de vistos. Eles se encontravam em casas particulares, bebiam cerveja e conversavam sobre os velhos tempos. Um deles lhe deu um endereço em Roma. Lá, ele poderia solicitar um salvo-conduto para pessoas deslocadas. Eles usavam documentos de caridade, papéis timbrados de organizações religiosas e assinaturas falsificadas. Em outubro de 1951, ele tinha novidades. As passagens estavam prontas. Os nomes apareciam na lista do navio. Sua família chegaria em março do ano seguinte. Ele começou a preparar a casa. Encontrou um imóvel para alugar em San Fernando, em uma rua com pouco trânsito. Era um prédio simples, com telhado de zinco, 2 cômodos e um pátio com canos enferrujados. Comprou móveis usados, pintou as paredes e consertou as fechaduras. Deixou tudo pronto. Quando o navio atracou, ele foi ao porto com um casaco emprestado. Esperou entre os outros passageiros, viu a esposa e os filhos desembarcarem. Cada um carregava uma mala. Nenhuma palavra foi dita. Pegaram um táxi e foram direto para a nova casa. Naquele dia, comeram pão com queijo e foram dormir cedo. No dia seguinte, ele foi com eles matricular as crianças na escola pública do bairro. Usaram novos nomes, trouxeram documentos falsos, ninguém fez perguntas. A rotina era a única coisa que se mantinha constante. Acordavam cedo, as crianças iam para a escola, a esposa cuidava da casa e ele continuava trabalhando na fábrica. Às vezes mudava de função, mas sempre na mesma área. Na fábrica, era conhecido como o cara quieto, que fazia o trabalho direito. As pessoas do quarteirão o cumprimentavam com a cabeça. Ninguém sabia de onde ele vinha. Nunca o viam bêbado ou em apuros. Nos fins de semana, eles iam juntos ao mercado. Compravam frutas, pão, leite, viajavam de trem ou ônibus. Sempre carregavam sacolas de pano. Nunca falavam outra língua na frente de estranhos. Em casa, falavam em alemão, mas na rua eram cautelosos. Havia outras famílias semelhantes na vizinhança.
Algumas também tinham origens europeias. Eles se cumprimentavam, mas não compartilhavam muito. Um desses vizinhos lhes contou sobre uma reunião de compatriotas. Eles iriam jantar. Ele foi sozinho. Lá conheceu um cara que havia trabalhado em estações de rádio no Terceiro Reich, outro que havia estado na Waffen-SS e outro que gravava conversas. Seu nome era Willem. Sassen eles conversavam tranquilamente. Bebiam cerveja e conversavam sobre coisas que não estavam mais nos jornais. Era o começo de algo que se desenvolveria mais tarde, mas, por enquanto, eram apenas encontros com velhos conhecidos. Na casa de San Fernando, ele guardava tudo em envelopes. Tinha recibos, cartas, contas, certificados. Tudo em nome de Clement. Tudo tinha seu lugar. Uma prateleira para material escolar, outra para material de trabalho e uma caixa de madeira onde guardava os documentos que usara para entrar no país. Nada estava à vista. Tudo estava trancado. Durante os 2 primeiros anos na Argentina, não deixou vestígios de seu nome verdadeiro. Mudou sua assinatura, mudou seu estilo de escrita, mudou até sua postura. Só falava quando necessário. Não ia a comícios, não participava de nada político, não escrevia cartas para o exterior, exceto para papelada. Quando precisava enviar algo, fazia isso por meio de terceiros. Se precisava receber correspondência, usava caixas emprestadas. Passou no censo sem ser registrado. Trocou o relógio, os sapatos, o penteado. Vestia camisas simples, calças retas, tudo comprado em feiras ou brechós. Não tinha fotografias à vista, nem a família. Calendários e desenhos escolares pendurados na parede, nada mais. Aquele tempo foi de adaptação, de recomeçar do zero, misturado a outros que também vinham de longe, com passados tortuosos e nomes que não eram os seus. Ainda não sabia que o procuravam. Ninguém havia perguntado por ele ainda não havia aparecido em nenhum relatório. Mas isso mudaria muito em breve. Deslocamentos, porcas e fitas adesivas. Na esquina da Alvear com a Constituição, num lugar onde ninguém perguntava nada a ninguém, o sujeito seguia sua rotina sem quebrar um único padrão. Fazia tempo que assinava formulários em uma fábrica de motores elétricos pontualmente às 7 horas. Entrava pela porta lateral com uma bolsa pendurada no ombro, um macacão surrado e aquele rosto que não chamava a atenção mesmo que quisesse. Ninguém o chamava de Eichmann. Todos o conheciam como Ricardo, ou se você estivesse no departamento técnico como Clement E. O lugar era uma fábrica industrial que montava geradores de médio porte. Ele se sentava a uma mesa comprida onde os componentes eram ajustados. Davam-lhe peças de reposição, parafusos, bobinas, tampas de alumínio, e ele tinha que montá-los na ordem exata. Não falava enquanto trabalhava. Quando tinha um intervalo, sentava-se em um canto, pegava um sanduíche de jornal e o comia olhando para o chão. Se alguém passasse e cumprimentasse, ele levantava a cabeça e acenava com a cabeça. Nada mais. A empresa tinha um supervisor que o registrava a cada 2 semanas. O cara registrava a presença, verificava atrasos e anotava os turnos concluídos. Clement nunca perdia o ritmo. Se chovia, ele ia. Se havia uma greve de trem, ele andava a pé. Se faltasse energia, ele esperava. Ele nunca se atrasava, nunca falava demais. A casa em San Fernando era a mesma que ele a alugara. Tinha 2 cômodos pequenos, uma cozinha com manchas de umidade e um quarto nos fundos que servia de lavanderia e oficina improvisada. Lá, ele guardava uma mesa velha com ferramentas, fios, peças quebradas e um abajur de pescoço torto pendurado no teto da melhor maneira possível. Às vezes, quando não tinha nada urgente, consertava coisas para outros vizinhos. Rádios, ventiladores, ferros de passar roupa, tudo por muito pouco dinheiro. Ninguém sabia exatamente onde ele aprendera a fazer essas coisas, mas ele sabia. As crianças iam para a escola com mochilas gastas. Ele as deixava cedo na esquina, observava-as atravessar a rua e voltava para o trabalho. Os relatórios chegavam em envelopes lacrados, e ele os assinava com um nome que não era o seu. Quando adoeciam, ele as levava ao posto de saúde do bairro. Usava os papéis que a Cruz Vermelha lhe dera. Neles constava que ele era cidadão italiano. O médico fazia anotações e passava para o próximo. Nos fins de semana, ele ia ao mercado a pé. Comprava farinha, arroz, latas de tomate e tudo o mais de que precisava.
Usava um saco de pano costurado à mão. Se sobrasse alguma coisa, ele guardava em potes. Tinha um armário onde anotava tudo a lápis. O que entrava, o que saía, o que faltava. Ninguém mais tocava. Na oficina mudou-se para uma seção diferente em 1954. Agora ele estava na verificação de sistemas. Tinha que verificar cada peça antes de ir para o escritório. Usava luvas, usava um voltímetro e anotava números em um caderno que depois digitava. Se algo falhasse, ele marcava com um pedaço de fita e mandava para o fundo. Havia um quadro pendurado na parede com nomes. O dele estava lá, no meio, sem cruzes ou estrelas. Só mais um nome. Naquela época, ele começou a se reunir com um pequeno grupo na casa de um homem chamado Sassen. O anfitrião havia sido jornalista na Europa e agora estava fazendo entrevistas gravadas com alemães que moravam lá. As reuniões aconteciam à noite. Havia cerveja morna, fumaça de cigarro por toda parte e um grande gravador sobre uma mesa de madeira. Nessas conversas, algumas pessoas contaram sua experiência na Europa. Clement também falou. Ele o fez em frases curtas, quase técnicas. Ele disse coisas como: as listas vieram do leste, vagões de carga foram usados ou as rotas foram planejadas com uma semana de antecedência. Ele não se envolveu em política, não falou sobre ideologias nem nomeou líderes. Ele apenas falou sobre fatos. Sassen apertava o botão vermelho e deixava a fita rodar. Depois, digitava tudo. Escrevia rapidamente, com os dedos pingando tinta, e categorizava as páginas por tópico. Clement aparecia em várias. Nunca mencionava seu sobrenome verdadeiro, mas mencionava coisas incomuns. Horários exatos, layouts de escritórios, nomes de estações que não apareciam em mapas públicos. Isso o tornava diferente, mas apenas dentro daquela sala. Na fábrica ninguém sabia de nada. Para todos, ele ainda era o cara que não falava, que nunca perdia o ritmo, que entregava no prazo. O gerente de produção assinava seus relatórios sem lê-los. Seus colegas lhe passavam peças sem olhar para ele. Alguns o cumprimentavam de longe no vestiário, outros nem sequer o cumprimentavam. Às vezes ele passava na loja de ferragens depois do trabalho. Comprava parafusos, óleo, lixa. Em seu caderno anotava a data, a quantidade e o uso. Guardava os recibos em envelopes datados. Era metódico, mesmo com itens pequenos. Em 1955 houve uma mudança no bairro. Novos vizinhos chegaram. Algumas casas foram alugadas para famílias jovens. As crianças brincavam na rua, assim como os filhos de Clement. Ele os observava da janela. Se um deles se machucasse, ele saía com um band-aid e o levava para dentro. Mas ele não conversava com outros pais, não ia aos jogos, não bebia mate com ninguém. Em outubro daquele ano, a Argentina estava em uma confusão política. Havia passeatas, bloqueios de estradas e postos de controle. Alguns estrangeiros foram revistados. Ele não foi. Seus documentos estavam carimbados. Ele os havia obtido anos antes e ninguém os questionou. Ele continuou trabalhando. Ele continuou indo ao mercado. Ele continuou consertando rádios. No final de 1956, um dos conhecidos do grupo de Sassen disse que estava reunindo materiais para um livro. Ele queria usar as gravações de áudio como base. Sassen lhe disse que tinha tudo guardado. Nada mais foi dito sobre o assunto. Mas, a partir de então, Clement passou a frequentar as reuniões com menos frequência. Ele não cortou contato, mas se tornou menos visível. A casa em San Fernando era a mesma. A grama nos fundos crescia descontroladamente. Havia uma árvore torta onde ele pendurava roupa aos domingos. As paredes estavam manchadas, mas ainda resistentes. As portas trancavam com uma fechadura de um único pino. As janelas tinham persianas de madeira que rangiam ao vento. Os meninos agora falavam espanhol melhor do que alemão. Em casa, ainda usavam a língua nativa, mas, fora de casa, se comportavam como os moradores locais. Ele os corrigia se misturassem as palavras. Ajudava-os com a lição de casa de aritmética. Às vezes, acompanhava-os até o quiosque, pagava com notas pequenas e voltava imediatamente. Na fábrica, designaram-lhe uma nova máquina. Ele tinha que verificar se os geradores não vibravam além dos limites. Usava uma ferramenta especial, como uma régua com agulha, e anotava tudo em formulários. Fazia isso sem reclamar. Se algo não batia, ele devolvia. Se tudo estivesse certo, ele assinava com letra inclinada.
O ano de 56 fechou com o sujeito no mesmo lugar dos anos anteriores. Mesmo emprego, mesma casa, mesmos passos. Tudo em ordem. Ninguém perguntou. Ninguém sabia. Ninguém imaginava. O homem que havia construído o sistema ferroviário para viagens na Europa agora apertava parafusos em uma oficina suburbana, sem uniforme, sem escritório, sem história, pelo menos por fora. A faixa começou com um nome. O ano em que as coisas começaram a desandar foi apenas mais um ano, sem placas estranhas na rua ou qualquer coisa que o denunciasse. Em San Fernando, o sujeito seguiu com sua vida sem se desviar 1 milímetro do roteiro. Ele ia trabalhar, voltava, registrava as despesas, consertava ventiladores quebrados e nunca mais pôs os pés no centro da cidade. As crianças já estavam no ensino médio. A casa estava com goteiras e o jardim estava tão negligenciado como sempre. Mas bem longe, em um bairro tranquilo de Buenos Aires, outra família discretamente deu o primeiro passo. Lothar Hermann era alemão. Chegara depois da guerra e morava com a filha, Silvia, numa casa baixa com pátio. Sua saúde não o favorecia, perdera a visão há muito tempo e se virava mais de ouvido do que de olho. Conhecia cada voz da vizinhança, cada campainha, cada passo. Frequentemente ouvia a filha sair para passear. Ela andava com um garoto que se chamava Klaus. Tiveram longas conversas, caminharam pela calçada e voltaram antes do anoitecer. Certa tarde, enquanto tomavam um drink na varanda, o garoto começou a falar sobre sua família. Disse que seu pai fora alguém importante na Alemanha, que ocupara um cargo durante a guerra, que seu sobrenome verdadeiro não era o que usavam agora, e pronunciou um nome, Eichmann. Silvia o ouviu, registrou-o e, ao cair da noite, repetiu-o para o pai. Lothar permaneceu imóvel, sabia exatamente o que significava. Poucos dias depois, ele digitou uma carta. Pediu ajuda, pois não conseguia mais escrever sozinho. O papel continha informações soltas, um nome, um endereço, a descrição de um jovem e uma suspeita. O envelope viajou para a Alemanha, para um endereço ligado à busca por nazistas fugitivos. Não houve resposta. Então ele preparou outra correspondência, desta vez com mais detalhes. Essa cópia foi endereçada a Simão Wiesenthal, que passou anos coletando documentos, recortes, rumores e fotos. Em Viena, Wiesenthal recebeu o bilhete, leu-o, comparou-o com outros que havia guardado e montou um novo arquivo. Empacotou tudo numa mala diplomática e enviou-a para Israel. Em Tel Aviv, a unidade do Mossad que tratava desses casos examinou cada linha. Revisaram as informações, anotaram as datas, localizaram o bairro, o nome falso, a ligação com o jovem e a ligação com San Fernando. Do lado da família Hermann, Silvia encontrou-se com Klaus novamente. Conversaram como de costume, caminharam como de costume e, de repente, o jovem a convidou para sua casa. Ela foi. Bateu à porta. Um homem que não falava muito a abriu. Tinha cabelo penteado para trás, sobrancelhas finas e uma voz áspera. Disse que se chamava Ricardo. Não deu mais detalhes. Ela olhou para ele, prestou atenção aos seus gestos, ao tamanho das suas mãos, à sua postura e depois saiu. Ao retornar, escreveu o que vira. Ditou-o ao pai. O texto foi enviado de volta. Descrevia o rosto, os maneirismos, a altura e os movimentos. Em Israel, o relatório foi cruzado com fotos de arquivo de guerra. Eles compararam orelhas, marcas faciais e proporções do crânio. 3 técnicos diferentes chegaram à mesma conclusão. A semelhança era mais do que apenas a altura. Com esse resultado, o caso cresceu. Não era mais apenas uma pista. Começaram a procurar documentos que correspondessem àquela identidade. Encontraram uma entrada para a Argentina sob o nome Ricardo Clement, datada de 1950. O navio era o Giovanna C., de bandeira italiana, que havia partido de Gênova. O formulário de imigração listava o indivíduo como técnico em eletricidade. Isso agora correspondia às informações que eles tinham. O endereço de San Fernando foi confirmado. Foi verificado que um homem com sotaque estrangeiro morava naquele quarteirão, um homem discreto, com rotina fixa e que havia trabalhado em uma fábrica por anos. Ele havia sido visto na delegacia carregando uma sacola de lona e roupas de operário. Alguns vizinhos sabiam que ele tinha família, mas não muito mais que isso. Ninguém se lembrava de tê-lo ouvido dizer seu sobrenome em voz alta. Em Tel Aviv, a liderança do Mossad revisou o caso.
Foi a primeira vez que informações sólidas apareceram com nome, rosto, endereço e documentação cruzada. Não havia provas definitivas, mas a margem de dúvida era pequena. Decidiram seguir em frente. Foi autorizada a mobilização de uma pequena unidade para confirmar o que os documentos diziam. A prioridade era observar, não intervir, ver se tudo batia antes de agir. Assim começou a vigilância do exterior. Mas na Argentina nada mudou. Clement continuou indo à fábrica como fazia todos os dias. Bateu o ponto, conferiu as peças e permaneceu em silêncio durante os intervalos. Na casa, os mesmos móveis, as mesmas lâmpadas queimadas, as mesmas paredes manchadas permaneciam. As cartas que chegavam não tinham remetente. Ele as guardava em uma gaveta, organizadas por data. Gravações de Sassen chegou a ouvidos fora da Argentina. Não foi divulgada, mas um dos que a ouviram anotou um nome: Ricardo Clement. Isso serviu como mais uma confirmação, porque o sujeito que estava falando ali estava vazando informações que só alguém que estivera metido até o pescoço no buraco poderia saber. A reta final de 58 se encerrou com o arquivo na mesa do diretor do Mossad. Havia as fotos, os relatórios médicos, as agendas, os registros de imigração, as cartas, as declarações de Silvia, as correspondências de nomes e as expressões faciais. Tudo se encaixava. Daquele momento em diante, a operação não era mais uma possibilidade, era uma ordem. O dia em que a rotina foi quebrada. A decisão estava tomada. O Mossad já tinha o arquivo com todos os nomes e números registrados, então enviaram pessoas. Não estavam uniformizadas nem com qualquer insígnia. Chegaram em voos diferentes e com passaportes de países que não levantavam suspeitas. Cada um tinha um pedaço de papel, um álibi, uma história acompanhada de endereço, profissão e sotaque confiáveis. Quando desembarcaram em Buenos Aires, separaram-se. Alguns se hospedaram em hotéis baratos no centro da cidade. Outros alugaram quartos em casas antigas do bairro. Nenhuma chamou atenção. Um dos primeiros a se mexer foi o responsável por localizá-lo. Instalou-se perto do trem, caminhou pelas ruas de São Fernando, atravessou avenidas, misturou-se com os vizinhos e, em poucos dias, soube onde ficava a casa. Era um prédio baixo e simples, com um portão de metal e plantas secas na entrada. Um homem saía de lá pontualmente todas as manhãs, carregava uma sacola, usava uma camisa clara e sempre fazia o mesmo caminho. Ele abaixou a cabeça, caminhou lentamente até a esquina e não cumprimentou ninguém. Sua rotina era como a de um relojoeiro. De segunda a sábado, saía às 7, andava 5 quarteirões até a estação, pegava o trem em direção ao norte e voltava pela mesma calçada ao pôr do sol. Ele dava todos os passos da mesma forma. A equipe o seguia sem hesitar. Em um caderno registravam os horários, as curvas, os objetos que ele carregava, os gestos que fazia enquanto caminhava. As fotos começaram a se acumular. Tiravam fotos do carro, das esquinas, das bancas de jornal. Cada detalhe importava. Durante uma de suas muitas sessões de vigilância, eles se concentraram nele saindo de uma loja de ferragens. O ângulo permitiu que capturassem bem seu perfil. Quando revelaram a imagem, o formato de suas orelhas correspondia a uma foto antiga que haviam arquivado de quando ele trabalhava em Berlim. Assim como seu maxilar, seus ombros caídos, a curva de seu pescoço. Eles compararam com o material da década de 1930. E embora 2 décadas tivessem se passado, as semelhanças eram tão claras que não precisaram de mais evidências para seguir em frente. Enquanto isso, continuaram a solicitar atualizações de Israel. O grupo lá recebeu envelopes com relatórios detalhados, rotas, mapas com anotações, referências cruzadas, possíveis rotas de saída e até pontos de extração. Em um desses relatórios, eles incluíram as placas dos carros que passavam pelo quarteirão à noite, caso alguém o estivesse protegendo. Nada de incomum apareceu. O grupo que o tiraria do país já estava a caminho. Eles tinham um plano traçado até o último segundo. Havia uma casa alugada a alguns quarteirões de distância, completamente vazia, com móveis trazidos pela equipe e sem vizinhos próximos. Ele seria levado para lá assim que o buscassem. A transferência seria feita em um carro escuro, sem logotipos, com placas legais, mas falsas. O motorista era um homem que já havia realizado missões semelhantes no leste europeu. Ele sabia exatamente onde frear, como fazer a curva e quanto tempo esperar sem chamar atenção.
A data foi decidida em uma reunião curta e silenciosa com o mapa sobre a mesa. Era maio de 1960. As condições eram boas, o tempo estava favorável e não havia feriados ou passeatas que pudessem complicar a manobra. Naquele dia, eles se espalharam cedo. Alguns ficaram parados na entrada da rua, outros fingiram verificar o motor de um carro estacionado e outro ainda caminhou com um jornal debaixo do braço. Todos estavam em seus lugares. A casa estava silenciosa. A lâmpada do poste iluminava o ponto de encontro. Às 20h03, o homem dobrou a esquina como de costume. Carregava a bolsa na mesma mão, a cabeça baixa, o passo firme. No momento exato, um dos membros da equipe se aproximou dele por trás. Outro saiu do carro. Em segundos, o seguraram pelos braços. Cobriram sua cabeça com um pano escuro, o colocaram no banco de trás e o carro começou a andar sem levantar poeira. Ninguém gritou, ninguém olhou. As casas estavam com as cortinas fechadas. Ninguém soube o que havia acontecido naquele quarteirão até muito mais tarde. Levaram-no direto para a casa que já haviam preparado. Trouxeram-no pela porta dos fundos. Lá, o despiram, fotografaram-no, mediram-no e começaram a verificar se tudo correspondia ao que tinham. Tiraram fotos de vários ângulos. Compararam pintas, cicatrizes e proporções. Uma marca em seu abdômen correspondia a um relatório médico de 1944. Fizeram-no escrever seu nome verdadeiro. A caligrafia era a mesma dos documentos que ele assinou quando comandava trens na Hungria. Tudo fazia sentido. Mantiveram-no lá por vários dias. O grupo se revezava para cuidar dele. Ninguém saía. A comida era trazida por um contato local que não sabia quem estava lá dentro. Ninguém falava alto dentro da casa. Cada vez que alguém cruzava a porta, o fazia pelos fundos, conferiam os voos, as rotas de fuga, a papelada necessária. Preparavam um uniforme de companhia aérea. Fizeram-no passar por um convalescente. Fabricavam credenciais, passagens e autorizações falsas, tudo em nome de outra pessoa. O homem estava sedado o suficiente. Não para dormir, mas o suficiente para manter a calma. Quando o colocaram no carro que o levaria ao aeroporto, o pano ainda cobria seu rosto. Percorreram ruas laterais, evitando rotas com postos de controle. Chegaram a Ezeiza antes do amanhecer. O grupo entrou pela área de embarque diplomático. Tudo estava pronto. O passaporte estava carimbado, o uniforme estava passado. A cadeira de rodas os esperava. Eles embarcaram no avião como parte da tripulação. Ninguém perguntou nada, ninguém notou nada. Quando a porta do avião se fechou, a operação estava concluída. O que viria a seguir não dependia mais da rua, das câmeras ou de rotinas repetidas. Agora, a questão estava a uma altitude de mais de 10.000 metros, com as luzes apagadas e os cintos de segurança afivelados. E o homem que passara anos dobrando a mesma esquina todos os dias, nunca mais a cruzou naquele dia. O julgamento que ele não conseguiu evitar. Eles o levaram para fora, vestindo um uniforme de companhia aérea e carregando documentos como um funcionário em tratamento. Eles o colocaram no carro com a ajuda de 2 policiais e o levaram embora antes que alguém pudesse abrir a boca. Tudo foi cronometrado. O motorista havia planejado o trajeto mais curto. Eles dirigiram por estradas secundárias, cruzaram postos de controle sem parar e chegaram ao centro de segurança onde o aguardavam. A entrada era lateral, sem placas, sem cartazes, apenas um portão de ferro que se abria quando o veículo freava. Eles o tiraram, o levaram direto para uma sala com luzes brilhantes e uma mesa de metal. Lá, eles o trocaram. Eles removeram seu disfarce, o vestiram com roupas de prisão e coletaram suas impressões digitais. Eles as compararam com arquivos mantidos desde a década de 1940. As correspondências não deixaram dúvidas. O arquivo confirmou tudo: as cicatrizes, a assinatura, o tom de voz gravado. Ele tinha tudo nele. Tiraram fotos dele de todos os ângulos, das orelhas, do perfil, da nuca. Mediram sua altura, peso e pressão arterial. Cada informação foi registrada em um formulário com data e hora. Em seguida, o transferiram para uma cela individual. A fechadura era dupla. Havia um olho mágico com uma câmera na porta. Lá fora, 2 guardas se revezavam a cada 6 horas. A luz da cela nunca se apagava. Uma cama, um vaso sanitário de aço, uma bandeja de comida 2 vezes ao dia. Nada mais. Enquanto isso, em Jerusalém, o primeiro-ministro já havia sido informado.
Sobre sua mesa estava o relatório completo detalhando a operação. Fotos do sequestro, documentos de embarque, um cronograma de voo, registros médicos e os depoimentos dos oficiais. Naquela mesma noite, ele decidiu fazer o anúncio. Convocou a imprensa, disse que o homem estava preso e seria julgado por seus crimes de guerra. No dia seguinte, jornais do mundo inteiro começaram a circular com a notícia. Seu nome completo apareceu nos noticiários. Em algumas primeiras páginas, o rosto retocado a partir de fotos tiradas recentemente. Rádios europeias noticiavam o caso de hora em hora. Em Buenos Aires, a notícia caiu como uma bomba. Mas era tarde demais. O homem estava trancado, longe de qualquer consulado, impossível de ser contatado. Os preparativos para o julgamento começaram imediatamente. O Ministério da Justiça nomeou a equipe jurídica, juízes, promotores, tradutores e seguranças. Um prédio no centro da cidade foi escolhido para instalar a sala de audiências. Um andar inteiro foi esvaziado. As janelas foram reforçadas. Uma cabine de tradução foi instalada. No meio, uma estrutura de vidro à prova de balas com cadeira, microfone e fone de ouvido. Era ali que o réu se sentava durante todo o processo. Enquanto isso acontecia, ele permanecia em sua cela. Era acordado às 6 horas. Era levado para uma sala de interrogatório. Tomava café da manhã. Era interrogado em grupos. Um dia por um advogado, no dia seguinte por um agente penitenciário. Sempre com um gravador ligado. Sempre com uma folha de papel em branco à sua frente para anotar o que fosse solicitado. As folhas eram numeradas, assinadas pelos presentes e arquivadas em envelopes lacrados. As primeiras semanas foram apenas de papelada. Depois começaram as visitas. O defensor público chegou com uma pasta cheia de anotações, sentou-se à sua frente, revisou as acusações, leu trechos da lei israelense e mostrou-lhe as datas das audiências. O réu ouviu, às vezes respondia, sempre no mesmo tom, nunca levantava a voz. As reuniões duravam o tempo necessário. Depois ele era devolvido à sua cela. De vez em quando levavam-no ao tribunal. Faziam isso à noite. Colocavam-no num carro blindado, cercavam-no com 4 agentes e levavam-no diretamente para o edifício. Ele entrou por um túnel. Deixavam-no numa sala intermédia. Lá preparavam-no para os exercícios. Ensinavam-no onde se sentar, como usar o auricular, como reagir a perguntas. Tudo era gravado. Cada movimento, cada pausa, cada gesto. As câmeras de televisão já estavam instaladas. Havia várias delas, localizadas nas extremidades da sala do tribunal. Uma focada no banco das testemunhas, outra na cabine de tradução e outra no assento do réu. Técnicos faziam testes todos os dias. Eles verificavam os microfones, os cabos, o som. Os estenógrafos praticavam com documentos antigos. Os guardas ensaiavam entradas e saídas. Os promotores aprimoravam seus discursos. A atmosfera ficou tensa. Convites para sobreviventes começaram a chegar pelo correio. Testemunhas-chave receberam cartas lacradas. Algumas estavam em Israel, outras foram contatadas na Europa e nos Estados Unidos. Elas foram solicitadas a trazer documentos, fotos e lembranças, a relatar o que tinham visto, o que tinham vivenciado. Cada um foi convocado com data, hora e local. Ninguém recusou. O tribunal confirmou que a primeira audiência seria em junho. Nesse dia, o réu seria conduzido à sala de audiências pela porta dos fundos. Entraria sob escolta. Ficaria sentado na cabine de vidro. À sua frente, os juízes, à esquerda, os promotores, à direita, a defesa, ao fundo, a plateia. Entre eles, a imprensa internacional, familiares das vítimas, diplomatas e curiosos com crachás. Todos os assentos eram numerados. Todos os microfones estavam ligados. A equipe técnica estimou que a transmissão alcançaria mais de 20 países. Antenas foram instaladas, intérpretes foram contratados e repórteres foram contratados para fornecer resumos para os jornais. A rádio pública anunciou que transmitiria ao vivo. Alguns canais privados também solicitaram permissão. A televisão em preto e branco mostraria tudo, da primeira saudação à última palavra. Naquele mês, na cela, a rotina do réu não mudou. Café da manhã no mesmo horário, check-up médico como sempre, andar pelos corredores no mesmo ritmo. A única coisa diferente era o terno. Deram-lhe um cinza passado a ferro. Camisa clara, sapatos engraxados. Ele usaria tudo isso quando se apresentasse ao tribunal. O maior julgamento de sua vida não aconteceria num campo, nem numa delegacia, nem num escritório com mapas.
Aconteceria diante de câmeras, com todos observando e sem possibilidade de se mover. E ali, em meio a cabos, vidros, microfones e uma multidão de olhares atentos, o homem que chegava com um passaporte diferente não tinha escapatória. A rendição que atravessou o Atlântico. Às 2 da manhã de 21 de maio de 1960, em um trecho solitário da rodovia entre São Fernando e Buenos Aires, um carro preto trafegava em ritmo lento, com as janelas fechadas e o motor desligado em todos os semáforos. O motorista não falava e o passageiro do banco de trás tinha os braços pressionados contra o corpo, a cabeça baixa e um cobertor marrom cobrindo o tronco. No porta-luvas do carro, havia 2 passaportes, um diplomático e um comum, além de 2 envelopes com documentos lacrados e uma seringa sem uso. O carro entrou em uma rua estreita e sem pavimentação que levava a um antigo hangar. Uma vez lá dentro, parou perto de um Lockheed Lodestar que parecia estar parado há décadas. Outro grupo os esperava. 2 homens se aproximaram e abriram a porta do carro. Um deles puxou cuidadosamente o cobertor enquanto o outro levantou o rosto do homem curvado no banco de trás. O homem piscou 2 vezes e resmungou. O piloto apareceu com uma lista. O nome que leu não parecia alemão, mas todos sabiam quem era. 2 homens o carregaram e o colocaram no avião sem dizer uma palavra. Vestiram-no com um uniforme falso da companhia aérea e o sentaram no banco de trás. Ele não tinha documentos verdadeiros nem identidade confirmada. A única coisa que tinha no bolso era um cartão que o certificava como técnico de voo. O grupo se dispersou rapidamente. Alguns montaram guarda do lado de fora, outros verificaram cabos, tanques e o rádio. Às 3h30, o Lodestar decolou para Montevidéu sem registrar formalmente sua saída da Argentina. Uma vez no ar, o falso técnico foi trancado no banco de trás com um cobertor sobre ele e uma injeção administrada pela metade caso precisassem sedá-lo. As luzes da cabine foram quase completamente apagadas e o piloto voou em baixa altitude para evitar a detecção do radar. Ao cruzar o Rio da Prata, eles fizeram contato com um canal reservado no aeroporto de Carrasco. Ninguém na torre perguntou sobre o tripulante extra. O avião pousou, o combustível foi reabastecido, os cartões de voo foram trocados e eles decolaram em menos de meia hora, com destino a Dakar. Durante o voo sobre o Atlântico, o prisioneiro vomitou uma vez e urinou em si mesmo. Ninguém o limpou. Um dos tripulantes o segurou pelo pescoço por vários minutos enquanto o outro verificava se ele não tinha nada escondido em suas roupas. Os documentos falsificados estavam guardados em um compartimento atrás do assento do copiloto. O plano era mantê-lo vivo, mas imobilizado. Falaram com ele em espanhol, hebraico, alemão e inglês, mas o homem não respondeu a nenhuma das línguas. Após 9 horas de voo, o avião pousou no Senegal sem declarar nenhum passageiro. Em solo, o pessoal do Mossad já havia reservado uma pista secundária para reabastecimento sem ser visto. Eles usaram mangueiras móveis, botijões de gás e escadas portáteis. Ninguém do aeroporto tinha acesso ao interior. O falso técnico continuou sem falar nem se mexer. Trocaram suas roupas enquanto ele dormia. Vestiram-no com outro uniforme, limparam-no parcialmente e administraram-lhe um líquido por meio de uma seringa. A última parte da viagem foi a mais monitorada. A partir de então, qualquer transmissão seria detectada por radares civis ou militares. Eles voaram com identificação israelense e um plano de rota oficial. Um piloto com patente de coronel estava no comando e 3 agentes com credenciais diplomáticas estavam a bordo. De acordo com os documentos, o avião transportava retornados que estavam na Argentina como parte da equipe que celebrava o aniversário do Estado de Israel. Ninguém mais apareceu na lista. Por volta do meio-dia, o avião pousou em Tel Aviv. Uma ambulância falsa aguardava na pista. O homem foi baixado por uma rampa traseira, carregado como se estivesse gravemente ferido. Colocaram-no no veículo, cobriram-no com um lençol e partiram em direção a um prédio sem identificação nos arredores. No quarto, já havia uma cama de metal, algemas de couro e 2 câmeras apontadas para as extremidades. De um lado, uma pasta com informações pessoais, fotos antigas em preto e branco e um envelope com instruções para o interrogatório. Após o exame físico inicial, o detento apresentou sinais de ter sido espancado mais de uma semana antes. Seu rosto estava inchado, ele tinha uma costela machucada, um tornozelo torcido e marcas de pressão nos pulsos.
Ele passou por radiografias e exames de sangue e foi examinado por médicos que falavam alemão. Cada procedimento foi filmado. Seu rosto foi barbeado, suas roupas foram trocadas e ele foi colocado em uma cela sem janelas ou luz natural. Poucos dias depois, chegou a ordem oficial. Eles deveriam apresentar o detido como se tivesse sido capturado sob o regime legal de extradição. Para tanto, fabricaram uma série de documentos simulando um processo judicial em andamento, com assinaturas, datas e decisões falsas. Uma carta diplomática foi enviada à Argentina informando que um cidadão chamado Ricardo Clement havia sido localizado em Israel e que sua situação estava sendo revisada pelas autoridades de imigração. Ao mesmo tempo, o embaixador argentino em Tel Aviv foi intimado, mas não teve acesso ao detido. Enquanto isso, o governo israelense preparava a fase pública. Foi decidido que, antes de anunciar seu nome verdadeiro, todos os pontos de seu registro histórico seriam confirmados: cargos locais, datas, funções e responsabilidades. Tudo precisava corresponder aos documentos recuperados na Europa. Um grupo especial, Shin Bet, trabalhou por dias inteiros comparando assinaturas, cartas e depoimentos de sobreviventes. Não havia margem para erros. O prisioneiro permaneceu em confinamento solitário, sob vigilância constante, e só recebia comida através de um portão de metal. Em 31 de maio de 1960, o primeiro-ministro David Ben-Gurion apareceu diante das câmeras e anunciou que um homem identificado como Adolf Eichmann havia sido preso em território israelense. Ele não deu detalhes. Não esclareceu como, onde ou quando, mas o anúncio explodiu nas redações do mundo todo. A história inteira mudou de ritmo naquele instante, e o homem que foi trazido de volta enrolado em um cobertor, algemado e sem nome, mais uma vez se tornou o rosto de um dos capítulos mais sombrios do século. Desta vez, com um julgamento pela frente. O dia em que o nomearam na frente de todos. A bancada estava cheia. Os juízes, em seus ternos cinzas e papéis marcados, já tinham as acusações diante de si. Ao lado, o promotor segurava uma pasta pesada e, na cabine de vidro, o homem que se escondia há anos sob outro nome aguardava o sinal para se sentar. Era o primeiro dia do julgamento. As câmeras já estavam gravando. O microfone estava aberto. Todos em silêncio. Às 9 horas em ponto, o escrivão leu o nome completo do réu. Ele o pronunciou devagar, em voz alta, sem pausas. Depois veio a lista de acusações, uma por uma. Crimes de guerra, responsabilidade direta pela deportação de comunidades inteiras, colaboração com unidades armadas em operações de extermínio e muito mais. Tudo acompanhado de datas, locais, valores, rotas, nomes de escritórios, selos e registros. Lá dentro, a temperatura subia. Lá fora, rádios transmitiam cada palavra. Nenhuma mosca voava no tribunal. Na plateia estavam as famílias das vítimas, jornalistas com cadernos abertos e correspondentes da Europa, Estados Unidos e América Latina, todos anotando cada detalhe. Ao fundo, tradutores repetiam simultaneamente as palavras em alemão, inglês e hebraico. O réu estava sentado com os fones de ouvido. Não falava, mal respirava. A cela tinha um painel frontal de vidro, 2 painéis laterais e uma porta na parte de trás. Fora projetada de forma que ele não pudesse ser tocado ou visto de perto, mas ainda pudesse ser ouvido claramente. À sua frente, o promotor começou com os documentos. Pegou um, mostrou e leu. Tudo era oficial: telegramas, ordens assinadas, registros de transporte, cartões de prisioneiro, relatórios enviados de escritórios locais para o centro de comando. As testemunhas começaram a entrar. Cada uma se aproximou do púlpito, disse seu nome, idade e onde estivera durante os anos de guerra. Algumas carregavam fotos, outras cartas antigas. Todas sabiam o que dizer, não precisavam praticar, apenas contaram o que haviam vivenciado. Uma explicou como separavam os que desembarcavam dos trens. Outra contou como crianças eram carregadas em caminhões. Uma mulher falou de trens fechados, dias sem água e os gritos que ouvia durante as viagens. Os promotores usaram uma tela grande para exibir mapas. Eles indicaram as rotas dos trens, os horários de partida e as principais estações. Explicaram como o embarque era organizado. Os papéis mostravam quantas pessoas estavam saindo, quantas estavam chegando e quantas não estavam na lista final. Cada número tinha um backup. Cada viagem tinha uma folha com assinaturas, carimbos e horários.
O réu continuou olhando para a frente. Ele mexeu os dedos, ajustou a cadeira e os fones de ouvido. Ele tinha uma pasta com cópias. De vez em quando ele revisava uma página, virava-a e a colocava de volta na mesa. Não falava com ninguém. Apenas anotava com um lápis curto, sempre no mesmo caderno. Um dos dias mais difíceis foi quando um ex-agente ferroviário húngaro chegou. Ele pegou um caderno com anotações manuscritas, mostrou as listas com os nomes dos comboios. Listou datas, tipos de vagões, pontos de partida e destinos. Disse que essas folhas lhe foram enviadas por um escritório administrado por um homem chamado Clement. Mostrou os envelopes, todos vinham da Áustria. Outro dia, uma mulher entrou vestindo um casaco velho. Disse que o usara no campo, que era a única coisa que lhe restava. Contou como sua família fora carregada em carroças sem janelas, que não sabia se iriam trabalhar ou morrer, que ninguém lhes disse nada. Foram apenas empurrados. Ela ainda tinha a estrela de pano que haviam costurado. Mostrou-a. Colocou-a sobre a mesa. Ninguém respirava. O tribunal ouviu tudo. Tomou notas. Pediu que as sentenças fossem repetidas. Fez intervalos para revisar documentos. A defesa fez perguntas, mas sem pressa. Perguntou se a pessoa se lembrava corretamente, se tinha certeza das datas, se conseguia especificar isso ou aquilo, mas tudo era sólido. Ninguém duvidava. Cada testemunha saiu pela mesma porta que entrou. Na rua, algumas foram recebidas por familiares. Outras saíram sozinhas. Algumas retornaram no dia seguinte para continuar ouvindo. Queriam ver o que mais aconteceria. Durante um dos intervalos, o promotor trouxe uma caixa. Continha fitas de áudio. Elas foram tocadas em um gravador do tribunal. Era a voz do réu falando em reuniões privadas com outros ex-nazistas em Buenos Aires. Nas gravações, ele falava sobre transferências, coordenação entre os escritórios, como os vagões eram preenchidos, como a cota era calculada por cidade. Ele não usou palavras suaves. Ele contou a história como era. As fitas foram ouvidas na íntegra, não houve cortes. Os juízes pediram uma cópia. A defesa tentou argumentar que elas não eram válidas, que tinham sido gravadas sem autorização, que fragmentos estavam faltando. Mas as gravações estavam completas. Elas tinham datas, testemunhas e transcrições feitas por terceiros. Com o passar das semanas, o tribunal montou um cronograma. Datas, trajetos, documentos, fotos, depoimentos, tudo tinha seu lugar. Cada informação apontava para o mesmo nome. A pressão aumentava. Os jornais já falavam em condenação. No rádio, debatiam se deveria haver pena de morte. O réu continuava indo e voltando da prisão para o tribunal. E assim o julgamento continuou. Dia após dia. Depoimento após depoimento. Acusação após acusação. Até que o calendário chegou a dezembro e os juízes se trancaram com os papéis. Aquele que emergiu das cinzas do crematório militar. Quando os juízes terminaram de ler a sentença, não houve pausa nem espera. A decisão foi assinada e selada. Restava apenas coordenar o que viria a seguir. Na prisão onde o homem na jaula de vidro estava detido, começaram a reforçar as portas. Os turnos foram trocados, visitas externas foram proibidas e seguranças extras foram montadas dos corredores ao terraço. Cada pessoa que entrava ou saía passava por 2 postos de controle. O nome que constava na ordem estava impresso em tinta preta, bem visível, no centro do documento. Adolf Eichmann. O Ministério da Justiça enviou um envelope com o horário exato do procedimento. Às 23h30 do dia 31 de maio, o corredor principal da ala de segurança estava vazio. Apenas pessoal autorizado permaneceu na área. Um grupo de agentes com credenciais especiais foi chamado a uma sala separada. O diretor da prisão, um médico do estado, um representante do governo central e uma testemunha oficial do sistema judicial assinaram a ordem de execução. Todos com nomes e selos em duplicata. Às 23h45, eles abriram a porta da cela onde Eichmann estava detido há meses. Ele estava vestido com um macacão cinza. Suas mãos estavam amarradas com uma corda fina. Ele caminhou entre 2 guardas que o ladeavam. Eles atravessaram o corredor principal sob luzes fracas, em completo silêncio. Ao chegarem ao local marcado, o colocaram na plataforma. Um dos agentes leu toda a ordem em voz alta. O relógio da sala marcava 0001. O alçapão se abriu. O corpo caiu. O médico esperou o tempo necessário, verificou seu pulso e preencheu o formulário atestando sua morte.
O corpo foi enrolado em um lençol branco sem identificação. Uma bandagem com a hora e a assinatura do agente penitenciário foi colocada sobre ele. O corpo foi colocado em uma maca e levado para a área de refrigeração. Não havia barulho lá fora, ninguém estava observando. Somente os agentes designados para a transferência estavam autorizados a saber para onde o corpo seria levado em seguida. Às 4 da manhã de 1º de junho, um caminhão sem identificação, pertencente ao Estado, deixou a prisão com 3 pessoas a bordo. O corpo foi lacrado no compartimento traseiro. Eles não pararam. Uma folha de itinerário interno dizia crematório autorizado pela defesa. Era uma instalação que não aceitava corpos de civis. Tinha uma fornalha antiga, usada apenas para procedimentos especiais. O crematório estava fechado ao público. Apenas um operador técnico e 2 homens uniformizados aguardavam. Eles haviam recebido a ordem no dia anterior. A fornalha foi acesa 3 horas antes para atingir a temperatura necessária. Às 5 horas e 12 minutos, a maca contendo o corpo foi empurrada para o compartimento interno. O técnico colocou uma bandeja de metal e acionou o sistema. A combustão durou 90 minutos. Finalmente, o que sobrou foi empurrado para uma caixa de aço hermeticamente fechada. Uma etiqueta com o mesmo número da ordem judicial foi afixada na lateral. A caixa não foi guardada. Às 7 horas e 20 minutos, uma segunda equipe já havia preparado o próximo passo. Um barco de patrulha leve partiu de um cais controlado pela Marinha. A bordo estavam 6 pessoas, 2 agentes, Shin Bet, um funcionário do Ministério do Interior, um capitão da Marinha, um assistente administrativo e o cinegrafista designado para registrar o procedimento. A embarcação transportava combustível extra para evitar paradas. Eles navegaram por pouco mais de 1 hora em direção ao mar. Tinham coordenadas específicas. Ao chegar ao local exato, o capitão desligou os motores. O oficial abriu a caixa, derrubou-a na água e derramou todo o seu conteúdo. Nada foi dito. Ninguém comentou. O operador gravou toda a sequência com uma câmera portátil. A gravação foi arquivada sob código de segurança confidencial na sede da Shin. Após ponto, o barco retornou sem parar. Em terra, a caixa vazia foi levada para uma sala de provas lacrada. Um relatório foi preparado. O funcionário que supervisionou o despejo assinou 3 vias do relatório. Uma foi entregue ao Ministério da Justiça. Outra permaneceu sob custódia naval. A terceira foi mantida no arquivo lacrado com o número do caso. Naquele mesmo dia, às 11 horas, o porta-voz oficial do governo convocou uma entrevista coletiva. Ele recebeu uma declaração de 4 parágrafos. Afirmava que a execução havia sido realizada de acordo com a sentença na data programada sob supervisão legal e médica, e que os restos mortais haviam sido descartados fora das águas territoriais, sem deixar vestígios ou sepultamento. Não foram permitidas perguntas. Nenhuma fotografia foi emitida. A nota foi reproduzida na mídia local e traduzida para a imprensa internacional. Nos dias seguintes, representações diplomáticas de vários países solicitaram confirmação. O governo israelense respondeu com uma cópia digitalizada do registro da execução, uma foto oficial do arquivo e a declaração lida para a imprensa. Nenhuma informação adicional foi compartilhada. Nenhuma coordenada, nenhuma gravação audiovisual. O material permaneceu confidencial. O caso foi considerado encerrado. Uma pasta contendo registros de celas, formulários de transferência, relatórios médicos e ordens internas permaneceu nos arquivos da prisão. Tudo continha data, hora, nomes dos signatários e descrições de movimentos. A cela onde Eichmann estava detido foi esvaziada, desinfetada e trancada. Nunca mais foi usada. E assim, o homem que havia conseguido o transporte de milhões de pessoas, que se escondeu por 15 anos, que usou nomes falsos, passaportes novos, identidades inventadas e que pousou em uma rua aleatória de Buenos Aires sem fazer barulho, acabou reduzido a cinzas flutuando no meio do mar.